Vitkov é tão burro que acha que ele está falando com um representante da Rússia e que a conversa dele não está sendo gravada, é isso? A Inglaterra e, da mesma forma, a União Europeia querem que a guerra continue, mas a América de hoje não quer que a guerra continue. Esse é o conflito. O dinheiro ia para a Ucrânia, Israel e outros países, não para nós. Vocês sabem, Trump sempre teve o princípio de confiar, mas verificar. Então, se Trump confia ou não em Putin, que diferença isso faz? Por isso, a escolha não é entre vencer e se render, mas entre ceder uma parte e ceder tudo. E isso é chamado de plano de Trump. Ele pode ser muito desagradável para a Ucrânia e trágico para a Ucrânia e tudo mais, mas ele é realista. Mais 10 anos de guerra resultarão em até 2 milhões de mortes, 6 milhões fugindo e o fim da Ucrânia. Hoje temos como convidado Leon Weinstein. Leon, olá, estamos felizes em vê-lo. Boa tarde, obrigado. Então, qual é o período? Continuam as conversas sobre quem, para quê e por que motivo vazou as gravações entre o lado russo e o americano. E nessa situação podemos tirar algumas conclusões, né, sobre as quais falaremos um pouco mais tarde. Mas, no geral, Leon, o que é que você percebeu nesse momento sobre o que fala esse vazamento? Para ser sincero, nada. Obrigado. Ou seja, primeiro, não tenho 100% de certeza de que essa gravação é real. Segundo, não tenho 100% de certeza de que isso não é um si. Serviço de mensagens curtas, como os WST, Leicuep e Ban, uma gravação levemente modificada, remontada, porque ninguém diz de onde veio, ninguém afirma que é assim mesmo. Mas vamos imaginar que seja assim. Sinceramente, não vejo nada de especial ali. Sobre o quê? Poderíamos falar sobre algo inventado, na minha opinião. Talvez vocês tenham encontrado algumas coisas lá sobre as quais queiram falar, e aí chegaremos a algumas conclusões. Mas depois de passar por todos esses registros, umas 5, 6, talvez 7 vezes, eu não encontrei nada. E por quê? Na verdade, toda essa confusão é porque o Witkov, de alguma forma, ajudou o lado russo a entender como abordar Trump, como encontrá-lo. Não exatamente os pontos fracos, mas a abordagem que seria vantajosa para o lado russo para conseguir o que desejam. Pelo que podemos perceber nessas gravações, nessas conversas, Witkov entendia de que forma seria possível manipular Trump. De forma alguma, se eu não vi nada disso lá. Ele disse, pessoal, tratem o Trump com respeito. E eles já estavam tratando com respeito, coração. Quer dizer, o caminho para o coração de um homem é através da bajulação. Sim, é isso mesmo. E existe alguém que não saiba disso na vida? Ou seja, o caminho para o meu coração é através da bajulação. Tenho quase certeza de que se você não for o super-homem, o caminho para o seu coração também é assim. Eu, na verdade, não vejo nada ali, não vejo absolutamente nada. Eu realmente não entendo por quê, Sr. Bohr. Por isso, talvez eu não seja a pessoa certa para comentar, pois não entendo qual é o problema. Pessoal, quando vocês forem conversar com Trump, comecem dizendo que ele fez algo grandioso e que ele busca a paz. E que, entendam, isso é bom. Ok, tudo bem, nós já fazemos isso toda vez. E qual é o sentido disso? Vocês conseguem imaginar isso? Então ele não escreveu isso no relatório depois? Quer dizer, ele é tão idiota que não sabia que tudo isso é registrado, transcrito e entregue na mesa do Trump? Isso é algo que eu realmente não consigo entender. Quer dizer, alguém imagina que o Vitkov é tão burro assim, sim, tão realmente míope, né? Um velho gagá burro que acha que está falando com um representante da Rússia sobre um dos problemas mundiais mais importantes da atualidade. E que a conversa dele não está sendo gravada. É isso? E depois ele acha que ele está sendo gravada, mas que não vai para lugar nenhum. A transcrição não vai para a mesa do Trump. Ele também não a leva nem discute isso com o Trump. Não entendo isso. Ou seja, eu entendo o que você quer dizer. Ele escondeu isso do Trump e deu aos russos a oportunidade de entrar na alma do Trump. Tio, desculpe.
Há várias versões. Alguns afirmam que o vazamento foi organizado pelos próprios russos para atrasar negociações e prolongar a guerra. Outros dizem que isso os beneficia, digamos assim, para os falcões. Nos Estados Unidos da América, que querem tirar o Wittkova do cargo e também são contra o plano de Trump dar certo, e chegam a um consenso de que, independentemente de qual dessas opções seja verdadeira, é óbvio que as gravações apareceram justamente agora, no momento em que estão sendo discutidas as iniciativas de Trump sobre o caminho pacífico e seu plano. O único objetivo é atrasar as negociações. E para atrapalhar Trump, até que ponto esse vazamento realmente pode influenciar o andamento do processo de paz? De jeito nenhum pode. De forma alguma? E como ele pode influenciar? Em quê? O quê? Ou a Ucrânia, por causa disso, não vai concordar em negociar, ou a Rússia vai triplicar a quantidade de balas que dispara. Ou seja, estamos falando agora de algum tipo de absurdo sem sentido. Ou seja, eu entendo que isso é interessante. Eu entendo que isso excita, por assim dizer, as pessoas, mas não leva a nada. Isso não vai acontecer. Vamos chegar. Amigos, estimados espectadores, escrevam sua opinião nos comentários, como vocês percebem essas publicações, até que ponto elas, digamos assim, podem influenciar as negociações no futuro. E no contexto desses processos, estamos acompanhando o discurso do Putin. Muita coisa foi dita. Afirmou que, de fato, concorda que esse plano do Trump de 28 pontos pode servir de base para um futuro acordo, pode ser utilizado. Ao mesmo tempo, esclareceu que nunca houve um projeto de tratado de paz. Havia um conjunto de questões, como disse Putin. Como essa diferença de interpretações e o plano afetam a possibilidade de negociações reais? Quais pontos Moscou ainda espera concessões, na sua opinião? Eu acho que esse plano é dele. Novamente, eu não quero entrar em detalhes, porque os detalhes sempre são discutidos, como se diz, durante as negociações diretas. Dizem também que o diabo está nos detalhes. Pode-se inventar qualquer coisa, mas tudo pode desmoronar nos detalhes, como ocorreu com o Minsk I e o Minsk II. Mas neste caso específico, tudo o que Putin diz é a posição geral. Sim, o caminho que podemos seguir. Continua. Lista de perguntas precisa de esclarecimentos, claro. A lista de perguntas, claro, precisa de esclarecimentos. Claro, não está claro o que são as garantias, não está claro por quantos anos a Ucrânia não entrará na OTAN. Não está claro, bem, há muitas coisas que não estão claras ali, sim. Mas isso provavelmente para que detalhar tudo quando ainda não se chegou a um acordo sobre as questões principais. Por isso, bem, eu não sei como explicar isso para as pessoas. Fui diretor de uma grande empresa por muito tempo, com cerca de 20 mil funcionários. Ou seja, muito trabalho sério de negociações e afins. Você vai para uma negociação e, como dizem em inglês, faz isso. Bullet points. Bullet points são, por assim dizer, pontos em forma de bala. O que isso significa? Primeiro, precisamos concordar que ambos queremos isso. Tudo bem. Estamos indo mais ou menos nessa direção. Tudo bem, tudo bem. Ou seja, estamos anotando que queremos isso. Ou seja, isso é uma pergunta, ou como diz Putin, uma afirmação, né? Um bullet point, como dizem nos Estados Unidos da América. E agora, depois que nós, como líderes, eu liderei essa empresa, chegamos a algum acordo com as autoridades municipais, com algum chefe do país ou algo assim, depois encaminhamos aos nossos advogados ou negociadores. Eles já transformam isso em um contrato, né, que volta para nós, para as principais lideranças, para que possamos, digamos assim, discutir na forma final. O que agora chamam de projeto Trump, plano Trump, não sei. É o plano de Dmitriev, é o plano de Wittkov, é o plano de Kushner, não sei de quem. Eles chamam isso de plano Trump. Ele é realista.
Ele pode ser muito desagradável para a Ucrânia e trágico para a Ucrânia e tudo mais, mas ele é realista. É isso que o diferencia do plano dos europeus, que sabem que suas palavras vão prolongar a guerra e, em vez de apaziguar, vão inflamar ainda mais. Bem, aparentemente é por isso que ouvimos de Starmer que ele disse que a Europa não vai desenvolver seu próprio plano, mas vai apenas aprimorar o plano de Trump. Bem, correto, porque inicialmente o que eles disseram, e eles disseram, foi simplesmente incitar a guerra, como fizeram em 2022 e em 2022, Rússia e Ucrânia. Após 3 semanas, 34 dias, desculpe, após 34 dias de guerra, a Rússia estava em um estado absolutamente atônito. Porque eles achavam que no 5º dia tomariam Kiev. Eles recuaram, praticamente perderam a batalha, como se diz, por Kiev. Eles não entendiam o que estava acontecendo e eles, bem, foram para as negociações. Como nos contou Arakamian e depois contou Arestovich, Arakamian estava presente liderando esse processo. Arestovich não estava presente, mas conversou com os membros dessa equipe. Eles voaram para Estocolmo, eles em Istambul conversaram, chegaram a um acordo e voltaram. O governo de Zelensky aceitou e já se preparava para voltar e assinar nos dias seguintes. Chega Boris Johnson. Não são minhas palavras, Arakamian. E foram, e foram, e foram, e foram. Desejam isso, caso não entendam, querem. E a América de hoje não quer que a guerra continue. Esse é todo o conflito. Legendas. Ou seja, na sua opinião, esse plano não vai mudar radicalmente? Eu não sei, não posso dizer. Acho que a Rússia não aceitará um plano tão alterado. E vamos ficar andando em círculos assim. Bem, mais 2 ou 3 anos de guerra. A América vai parar de fornecer. A partir de 1º de janeiro, acho, não vamos mais fazer novos contratos de fornecimento. Ou seja, não vamos dar dinheiro e não vamos fornecer armas. E parece que a partir de 1º de janeiro vamos parar de fornecer dados de satélite, aqueles dados de orientação, graças aos quais a Ucrânia consegue atingir vários alvos distantes. Ou seja, no orçamento ucraniano, dos 95 a 100 bilhões de dólares necessários, se formam 45 desses bilhões, 45 desses 100 vinham do Ocidente. Não tem de onde tirar na Ucrânia? Na Ucrânia, aproximadamente 55 bilhões eram gerados com dinheiro próprio. Falo em dólares por ser mais prático. Posso converter para grivnias, mas posso me confundir. Então, 45 bilhões da Europa pode, né, na melhor das hipóteses. Eles, na verdade, calcularam 12 bilhões por ano, mas eles podem. Tudo bem, eles vão arranjar uns 15 e vão tirar de algum lugar. Um buraco de 30 bilhões de dólares significa que 2/3 dos armamentos destinados à Ucrânia não chegarão. Não vão chegar, ou seja, faltam balas, mísseis, minas, etc. Ou seja, existem, mas são apenas 1/3 do necessário. Ou seja, se hoje, para cada tiro da Rússia, a Ucrânia responde com 1, amanhã ela vai responder com 1 tiro para cada 10 ou 12 tiros, o que significa não poder atacar, contra-atacar, realizar grandes cercos, capturas, etc. Provavelmente indica defesa fechada e retirada lenta. Porque de tempos em tempos haverá avanços das tropas russas, cercos, e o cerco de combate vai recuar. Bem, não são militares, por assim dizer, só falam besteira, por isso estou contando essas coisas com cara de entendido agora. Mas eu sei uma coisa com certeza, quando você não pode avançar, você recua. Normalmente, ambos os lados avançam juntos, e a Rússia facilmente levanta corpos, absolutamente desarmados, ou armados com berdancas e os joga para frente, para que a Ucrânia use ao máximo balas, projéteis, minas e mísseis, simplesmente para reduzir seus recursos.
E o fato de que mais 30 mil, 50 mil, 100 mil vão morrer é como se... Eu entendo que lá também há problemas com o recrutamento da população, mas pelo menos eles não se importam nem um pouco. Ou pegam algumas pessoas da Ucrânia, do seu próprio país, por assim dizer, não as treinam de forma alguma, jogam-nas na batalha, elas morrem. Isso é chamado carne de canhão, que em algum momento acaba matando vários ucranianos. Assim, certa quantidade de suprimentos é consumida por eles. Ou seja, a Rússia está em uma situação diferente e não na mesma que a Ucrânia. A guerra não está acontecendo no território deles, não é lá que tudo isso está sendo destruído. E o problema da Ucrânia é que assim que a América entra no modo que já foi anunciado pelo vice-presidente dos Estados Unidos, vence. Nós paramos de dedicar 80% do nosso tempo aos assuntos internacionais e apenas 20% aos internos, nós mudamos o foco. E agora, 80% do nosso tempo, esforços, dinheiro e tudo mais, nós direcionamos para assuntos internos e apenas 20% para os externos. E a Ucrânia, por assim dizer, é uma pequena parte desses 20%. O público americano também não quer ajudar Israel, mas nem tanto, o que é um pouco melhor. Mais pessoas querem que ajudem Israel e a Ucrânia. Agora já é um número incrivelmente pequeno, pelo menos entre as pessoas que apoiam Trump, MAGA e coisas do tipo. Ou seja, as pessoas simplesmente não foram votar porque tem dinheiro demais. E também por causa do ponto de vista em geral, o dinheiro ia para Ucrânia, Israel e outros países em vez de ser usado conosco, segundo eles. Aqui a gente tem que apertar o cinto para que, sabe, lá na Ucrânia, que não se preparou para a guerra, agora a gente tem que ajudar eles. Porque isso está sendo feito às minhas custas. Estou compartilhando com você uma confissão honesta que a maioria das pessoas não vai te dizer. Porque isso é escrito nos jornais locais nos Estados Unidos, que depois decidem para onde vai o nosso problema governamental e apresenta seus esforços. Ou seja, tanto o Trump quanto a sociedade americana, de certa forma, só vão ficar felizes com isso. Se a guerra continuar como está, esse período será apenas uma transição para a União Europeia. Mas o principal é tirar de si esse peso da responsabilidade. Sim, com uma ressalva dessas, eu não chamaria isso de sociedade americana, eu chamaria de outra forma. Aqueles que apoiam o presidente Trump, porque para ele hoje essas são as pessoas mais importantes, são aqueles que o apoiam, digamos assim, a metade da população do país. Essas pessoas não querem que dinheiro, esforços, atenção e coisas do tipo estejam no exterior, eles querem que isso esteja aqui. Já se passou um ano desde o início do mandato. Desde o início do mandato do Trump, quero dizer. O número de pessoas que apoiam as políticas e atividades do Trump diminuiu ou aumentou, ficou claro. Nós temos uma história impressionante. Há 6 meses, dentro do Partido Republicano, aqueles que votam no Trump, 86% apoiavam o Trump. Anteontem foi feita uma pesquisa. 86% apoiam o Trump. Números nada ruins. Isso nunca aconteceu antes. Ou seja, Clinton tinha 79% de apoio, Obama no auge. Clinton, 76%, Obama, 79%. Ou seja, o melhor índice desde o início da guerra no Afeganistão. Bush chegou a ter 72% ou 74% de apoio quando o povo estava entusiasmado. Algo como o que está acontecendo com Trump nunca aconteceu nos últimos 50 a 60 anos. Antes não fazíamos pesquisas de opinião. Aliás, no contexto do plano de paz, segundo a Axios, Facuster elaborou o plano que Vance revisou e Rubio aprovou. Ou seja, para uma equipe unificada, uma administração unificada. E isso destrói os mitos de que existe alguma divisão interna na administração Trump. Veja como a ausência ou presença de divisão na administração Trump muda a posição de negociação. Quando há divisão, nós imediatamente, parceiros e adversários recebem sinais diferentes e então eles não sabem como reagir a isso, aceitar, não aceitar, coisas assim. E quando há uma opinião unificada, todos entendem que ela não vai mudar. Quer dizer, pode mudar se acontecer alguma coisa. Mas essa opinião unificada, por assim dizer, é forjada dentro da administração. E é preciso levar isso a sério, porque para mudá-la. De novo, não é? Para que toda a equipe, como se diz, se sente e mude alguma coisa.
Ou para que o chefe diga, não pessoal, assim não funciona, vamos pensar de outra forma. Repito, amigos, escrevam a opinião de vocês aqui em baixo deste vídeo. Também nos interessa a reação de vocês em relação ao que Putin disse hoje na coletiva de imprensa, que as tropas ucranianas devem sair dos territórios que ocupam, então as hostilidades vão parar. Algo parecido foi dito por Trump, de que por meio de negociações ou de ações militares, mais cedo ou mais tarde a Ucrânia pode perder ainda mais parte de seus territórios. Na sua opinião, em acordos tão grandes assim, o quanto Trump confia em Putin nesses processos e nesses tipos de acordos? Trump sempre seguiu o princípio de confiar, mas verificar. Ou seja, você acredita em qualquer pessoa 100%, mas organiza suas ações de forma que o outro lado não possa te enganar. Nenhum tipo de relação de confiança, amor, adoração e coisas do tipo tem a ver com negócios. O que estamos falando agora também é negócio, talvez não no sentido em que entendem lá na Ucrânia e na Rússia, mas é exatamente o mesmo tipo de negócio. Alguém toma decisões, alguém pode tentar, se o contrato não estiver muito bem feito, digamos assim, encontrar uma brecha legal, alguém vai tentar não cumprir as condições do contrato. Para tudo isso, é preciso se preparar com antecedência. Sabe, eu me lembro, eu fui para a União Soviética pela primeira vez, isso foi em 1989, veja, foi a primeira vez depois de 20 anos de ausência. Eu já naquela época, bom, estava lá, já tinha estado na política, por assim dizer, em Israel, depois participei nos Estados Unidos e liderei várias organizações e empresas por lá. Ou seja, eu tinha bastante experiência ocidental, eu não tinha nenhuma experiência soviética. Eu trabalhei como administrador no estúdio de cinema Lenfilm e dirigia peças, por assim dizer, na universidade. E a experiência daquela negociação, com a qual, por assim dizer, tudo começou para mim, foi primeiro em Israel e depois me mudei para a América. Fui convidado para trabalhar aqui, assinei contrato e me mudei para cá. E eu me lembro de quando trouxe meu primeiro contrato para a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Na época, nós assinávamos. Em Moscou, há um parque e uma igreja chamados Gorky. Então, ele foi entregue a mim como diretor da empresa para reforma, para reconstrução. E eu trouxe comigo um contrato, uns 60 páginas. Eles ficaram completamente surpresos lá, porque eu trouxe um contrato tão rígido. Eu disse, por que ele é rígido? Se está escrito, se você faz isso, não acontece aquilo. Eles não entendem como assinar um contrato que não tenha brechas por onde possam escapar. Essa é a diferença dos americanos, que já têm isso no sangue há 200 anos. Quando um contrato é assinado, ele leva em conta até os menores detalhes. E se você decidir fazer assim e fizer desse jeito, qual será a resposta? Ou seja, tudo isso é previsto com antecedência. Então, que diferença faz se Donald Trump confia ou não em Vladimir Putin? Bem, me parece que na grande geopolítica, quando está em jogo o futuro de um grande país, isso faz muita diferença. Ou seja, Cartago e Roma confiavam um no outro ao assinar? Depois da Primeira e da Segunda Guerras Púnicas, eles assinaram tratados 2 vezes? Sim, nada. Eles nunca confiaram um no outro, nem por um segundo, como Roma provou. Voltaram após a Segunda Guerra com todos os documentos assinados. Aí falou aquele Nietzsche, droga, esqueci. Agora, me desculpe, minha cabeça está completamente em outro lugar. O general, que era o comandante da legião, que veio de lá e disse: Cartago deve ser destruída, Nugent. Eles assinaram os tratados e, no mesmo dia em que aprovaram, decidiram quando atacariam Cartago a partir de Roma. Redator. Sim, há um momento geopolítico delicado, mas você citou negócios, redactor. Trump é mais que político, também é empresário famoso. Acho que em qualquer acordo, em qualquer negócio, como ele diz, Dell sempre busca algum benefício. Qual é o benefício para os Estados Unidos da América ou para o próprio Trump no contexto de uma solução pacífica entre a Rússia e a Ucrânia? Um assassinato absolutamente idiota de pessoas que impede relações normais entre os estados, agrava as relações, cria blocos, cria a necessidade de impor sanções. Ou seja, impede o que deveria acontecer, ou seja, comércio, concorrência,
trocas comerciais e coisas do tipo, melhoria do bem-estar. Em vez disso, uma espécie de praga que, por assim dizer, Hamilton explode na prisão, alguém é assassinado, alguém odeia alguém, e isso atrapalha a vida normal. Esse é o nosso principal problema. Por que pergunto? Porque questiono Putin e, em geral, o lado russo. Eles enfatizaram repetidamente que é necessário o reconhecimento internacional das decisões, e não da Ucrânia, mas dos principais atores mundiais. Primeiramente, acho que essa mensagem é dirigida diretamente ao Trump. Sim, porque são os Estados Unidos. E, pelo que entendi corretamente, a Rússia está tentando tirar a questão, não inclusive a territorial, do âmbito das relações bilaterais com Kiev e transformar isso justamente em uma negociação global, uma negociação com Washington. Mas por que negociação? Que negociação? Eles dizem, pessoal, se vamos chegar a um acordo, que seja todos, não só alguns. Vocês estão incentivando a Ucrânia a lutar contra mim. Então, por que vocês também não dizem algo de vocês? Não colocam sua assinatura. Não estou dizendo que Putin é bom e os outros são ruins. Você está falando coisas reais agora, então estou respondendo de verdade para você. A Rússia diz eu, nós. Olhem, olhem. Lembra do Minsk I e do Minsk II, sim, claro. Minsk I de 2014, depois de Ilovaisk, e Minsk II de 2015, depois de Debaltsevo. Então, nas duas vezes, a Rússia queria a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Eles queriam uma cessação imediata, ou seja, concordavam com a cessação imediata do fogo. Eles queriam que a anistia fosse para todos, e a principal proposta deles era a descentralização da Ucrânia, transformando-a de um Estado unitário em um Estado federal. Por que eles precisavam disso? Para que aquelas 2, 3 ou 4 regiões, não sei exatamente quantas, que são habitadas por população russa, tivessem voz na decisão de algumas questões federais gerais. Eles queriam que a Ucrânia se tornasse semelhante aos Estados Unidos da América. Não vejo nada de ruim nisso. Eu entendo que, por algum motivo, isso foi ofensivo para a Ucrânia. Para mim, não importa. Digamos assim, se não quiseram, não quiseram. Aqui estão as exigências na Rússia. Então, por que isso não aconteceu da primeira vez? A Ucrânia exigia a saída russa antes das reformas. A Rússia queria reformas antes de sair do território ucraniano. Passou um ano, não se acalmaram, continuaram lutando. Houve o Minsk II, qual era o objetivo? Cessar fogo imediato, anistia e descentralização, ou seja, governo federal em vez de unitário. A Ucrânia exigia, saiam antes, depois agimos. A Rússia respondia, hajam antes, depois saímos. Ou seja, a Rússia dizia que a Ucrânia não deveria entrar na OTAN, a Ucrânia deveria se descentralizar e a Ucrânia deveria ter no máximo uma certa quantidade de tropas. E hoje nós sabemos qual que é essa quantidade. São 600 mil e, por assim dizer, todos concordam com esse número. Da última vez que conversamos, dissemos que vocês falam vários números. 150, mas não é verdade, são 600. Eu verifiquei todos os documentos que existem. Ou seja, a Rússia afirma que o exército tem no máximo 600 mil pessoas. Isso é 2, 3 vezes mais do que o necessário. Você não conseguirá manter 600 mil pessoas no exército o tempo todo. Quem então vai, com licença, viver e trabalhar no país e sustentá-los com dinheiro? Quem vai fazer isso? A América e a Europa de novo? Já superamos essa fase. Vamos parar com isso. No total, por 2 vezes, 3 acordos foram rompidos. Pela terceira vez, nos encontramos em Istambul, já em 2022. Passaram-se 34 dias depois disso. No 33º dia, a Rússia propôs sentar-se, por assim dizer, para negociações de paz. No 34º dia, nos encontramos. Para lá foi Aracamia, ou seja, Aracamia foi com algumas pessoas, mas assim foi. Eles sentaram e concordaram. Vamos cessar fogo totalmente. Ou seja, anistia para todos aqueles, descentralização da Ucrânia, cessar imediato, por assim dizer, das ações militares, imediatamente. E Hakame disse, eu devo. Já assinamos 2 vezes já, por assim dizer, não deu certo. Vamos fazer direito na terceira vez, vamos. E apertamos as mãos, por assim dizer. Talvez nem tenhamos apertado, porque a guerra já estava acontecendo.
Retornei às consultas, falei com o comitê de ministros. Agora outra pessoa confirmou. Não foi Rahami, agora quem diz isso é aquele mesmo. Meu Deus, Alexei Arestovich. Sim, Arestovich. Para ser sincero, eu nem sempre acredito no Arestovich e nem em tudo o que ele diz. Isso é colocando de forma suave, eu diria. Ele disse que não ouviu, mas falou com duas pessoas que participaram das consultas. Então, quando isso é confirmado sobre Raham, eu suspeito que seja verdade. Agora, então, o que ele conta, então, todos decidiram, né? Vamos voar, deixaram conversar com o russo, todos nós assinamos, tudo está ótimo, depois de amanhã nos encontramos, amanhã Boris Johnson chega e diz para não assinarmos nada, continuarmos lutando. E Hakami fica maluco com isso, né? Fica maluco com isso. Ele deu 2 entrevistas sobre isso, mas ficou quieto depois. Afinal, ele não é o chefe administrativo do Estado. Arestovich, ele tem suas próprias emoções sobre isso. Ele acha que é melhor do que Zelensky. É melhor que Zelensky, pior, como dizem na Geórgia. Sou melhor que você, pior. Por isso, ele aproveita cada momento para destacar isso. Portanto, digamos assim, todo o resto, como se diz, citamos, vamos citar ou não. Ele é uma pessoa muito inteligente. Não acho que seja boa, mas é inteligente. E claro, vai mentir imediatamente. Imediatamente, 5 minutos depois ele é pego. Ele mente descaradamente, na cara dura, e inventa outra coisa em seguida. Bem, de novo, é possível. Ele é um bom político. Então, depois de tudo isso, a guerra continua por mais 3 anos e meio. Brincadeiras à parte. No total, 1 milhão de pessoas morreram, incluindo 400 mil ucranianos civis e outros. Destruíram lá uma quantidade enorme. Destruíram várias cidades. É horrível, guerra é sempre guerra, por assim dizer. Especialmente aqueles buriatos e outras nacionalidades da maioria, ou como eles se chamam, né? Para eles, banheiro é algo inacreditável. Eles têm que quebrar e mandar para a mãe. É fácil matar alguém só por estar com algo nas mãos. O que você gostou? São bárbaros comuns mongol-tártaros? Não me refiro só aos buriatos, pois não diferem dos demais. Do Vânia, que veio da aldeia, que liga para a mãe e fala só palavrão. Eles conversam só assim, digamos, não se comunicam de outro jeito. Então, eu não sei o que vai acontecer agora. Agora é a 4ª vez que oferecem à Ucrânia a oportunidade de parar o massacre. Se a Ucrânia vai aceitar isso pela 4ª vez ou não, agora já depende dela. O futuro da Ucrânia depende disso. Antes só eram anos de guerra, agora é todo o futuro. Ou a Ucrânia, por assim dizer, concorda com uma certa paz entregando territórios, ou a Ucrânia diz: não, nós vamos perecer. E como o Danko vai arrancar o coração do seu peito e depois de um tempo vai acabar. Porque vão acabar as pessoas, as munições e assim, o território. Não sei quanto tempo a Rússia levará para conquistar o restante do território. 2, 3, 4 ou 8 anos. Mas a Rússia vai matar esses aí tranquilamente. Outras mulheres ficam mais caras. Essa é a ideia principal de Zhukov, que ainda não foi refutada por ninguém. E no final das contas, as mulheres ficam mais caras mesmo. Ou então, se for preciso, vamos contratar chineses, se for preciso. Nós temos muito petróleo e gás que os próprios europeus, por assim dizer, agora, sob pressão dos Estados Unidos, pelo menos pararam de comprar. Índia, China e outros compram. Temos muito dinheiro, vamos contratar norte-coreanos ou chineses, já que o desemprego está subindo lá. Dão mais 10 anos de guerra, mais 1,5 milhão ou 2 milhões de pessoas vão morrer, mais 6 milhões vão fugir para o exterior e a Ucrânia vai acabar. Por isso, a escolha não é entre vencer e se render, mas entre ceder uma parte e ceder tudo. Hoje, Putin declarou que alguns querem prolongar a guerra até o último ucraniano morrer. A Rússia está pronta para isso, disse Putin. Mas, por outro lado, ninguém disse que podem acabar os russos. Bem, quer dizer, não em termos quantitativos, mas mesmo com todo o apoio. Será que a Rússia terá recursos suficientes, económicos, políticos, alguma reserva, mobilização psicológica para continuar uma guerra tão grande por tanto tempo? A pergunta é: a Ucrânia está pronta? Pensei em dizer você, mas percebi que seria errado e pareceria provocação. Não, a Ucrânia está disposta a correr riscos. E se de repente a Rússia não tiver recursos suficientes? Redator.
A Rússia não perde nada. Olha, todas as pessoas que eu conhecia e conheço lá, que vivem em São Petersburgo e em Moscou, basicamente eu conheço pessoas de lá. Nenhum deles tem filho lutando na linha de frente. Nenhum deles perdeu ou mudou de negócio. E tudo o que mudou para eles foi que o preço dos produtos aumentou em 10% porque agora trazem ou pela China ou pela Turquia. Só isso, ponto final, mais nada mesmo. Sim, em cidades pequenas é preciso economizar. E você lembra de alguma situação desde a invasão tártara em que eles apertaram o cinto? Tudo igual, eles já estão acostumados com isso. Eles apertam o cinto, a vodka e a linguiça ficam mais baratas, e o resto, para ser sincero, não importa muito para eles. Se não me engano, eu trabalhava no estúdio de cinema da Film. Chegamos em uma vila, fomos lá, tínhamos que fazer alguma coisa com o presidente do Kolkhoz. Nos sentaram à mesa, puseram uma tigela de madeira e despejaram 4 garrafas de vodka nela. Aquelas Belogolovka, como é que chama? De Moscou, não é? É isso? Depois picaram batata, salsicha cozida, colocaram também um pouco de pepino e nos deram colheres. Aí a gente tomava aquela mistura, comia e bebia. Ou seja, em vez de água ou borscht, tinham colocado ali 4 garrafas de vodka. Bom, depois disso, eles não se importavam nem um pouco com o que estava acontecendo na Ucrânia. Porque é assim que vive a grande Rússia, não aquela pintada, não aquela de tamancos, não de outro tipo. É assim que ela vive. Eles não ligam para nada do que está acontecendo e escondem tudo ao redor. Veja, qual é a questão global no contexto da história do futuro da Ucrânia? O que ocorre com essas investidas e o comportamento deles quando Putin ou o Kremlin dizem que estão prontos, até o último ucraniano? E o que acontece é que eles transferem a responsabilidade pela guerra para os outros. Ou seja, não é porque eles enviam seus soldados, não é porque eles lançam mísseis contra a Ucrânia, mas porque a Ucrânia não quer parar, não quer aceitar as concessões ou ultimatos que a Federação Russa impõe. E assim a responsabilidade pela continuação não recai sobre os organizadores, mas sim sobre a vítima. Sabe, na minha opinião, isso é uma questão de semântica que, sinceramente, não importa. É importante, se você me mostrar pelo menos um lugar no mundo, em algum período da nossa história, onde algo foi mais importante do que a força, então eu, digamos, vou concordar que isso realmente é muito ruim. Não é assim. A força sempre foi mais importante que tudo. Ou você adquire força, ou você é forte, ou você faz uma aliança com alguém que é forte, e vocês dois, três, 8 juntos são mais fortes do que aquele que teoricamente pode te atacar. Não há outra opção. Agora a Ucrânia está pagando pelo saque do país que foi feito pelos chamados oligarcas, ou seja, na verdade, funcionários ucranianos que seguiram esse caminho. Sabe, em Singapura perguntaram ao presidente deles, que fez de Singapura o que é hoje, disseram: diga por que aconteceu assim, que sob sua liderança tudo ficou tão bom. O povo vive bem, há milhões de oportunidades e assim por diante. Ele disse: quando fui eleito, tinha 2 caminhos: tornar meus amigos bilionários ou melhorar a vida no meu país. Ou seja, não apenas uma vida normal, mas uma vida boa. Escolhi o segundo. Ele também é uma das poucas pessoas que fizeram essa escolha. A liderança da Rússia, a liderança da Ucrânia, a liderança dos Estados Unidos, a liderança da Inglaterra. Sim. Bem, agora temos um presidente um pouco diferente, ele tem outra missão, ponto. Não é por ele ser bom ou um anjo, mas porque tem outra missão, ele já fez dinheiro. Agora ele quer fazer algo diferente. E o que ele quer fazer coincide com os nossos desejos. Mas todas as outras lideranças de todos os outros países do mundo querem para si mesmos, obrigado. E se para isso for preciso roubar todos os outros, eles fazem isso tranquilamente. Obrigado. Obrigado? Obrigado pelo sorriso. Bem, e Luquimia, você não é o outro forte. Cibernética, tudo isso vem do exterior. Então vai ficar ainda pior para você? Ainda vai ficar pior. Na minha opinião, não importa se o bandido é daqui ou de fora. Já conversamos da última vez? Eu fiz uma pergunta. E daí? Algum país já ficou melhor depois que conseguiu?
independência, só um país no mundo chamado América, todos os outros países perderam nesse momento, porque eles não tinham o chamado capital primário. O capital primário é isto, o secundário é o dinheiro. E eles não tinham conhecimento. Lá na África do Sul, expulsaram quem estava lá, os belgas, não eram belgas, eram bem boeres holandeses, né? Então expulsaram os holandeses. E daí, já se passaram 70 anos desde então, e a cada dia fica pior e pior e pior e pior. Quem pode garantir isso para vocês? Porque vieram os próprios bandidos que acabaram sendo bandidos burros. Há bandidos inteligentes e bandidos burros. Eu conhecia o Lushkov, que era o prefeito de Moscou, e o Sobchak, que era o prefeito de São Petersburgo. Ambos eram ladrões. Mas o Lushkov era um ladrão inteligente e o Sobchak era um ladrão burro. O Lushkov, quando roubava, dizia para quem dava suborno: além do suborno, você também vai construir uma creche, entendeu? E em Moscou começaram a construir creches, pavimentar ruas, fazer outras coisas, e tudo ficou claro. Como o nosso prefeito, né, todo mundo sabia que ele roubava, todo mundo entendia, mas como prefeito ele cuidava da gente. E Sobchak, não sendo um homem de produção, ele simplesmente pegava. Lá nada acontecia. Ele foi um prefeito ruim, essa é a diferença. Sim, bom ladrão, mau ladrão, esses eram os ladrões que existiam. Chegou Saakashvili, sim, ele tem os seus próprios, por assim dizer. Bom, lá tem o que chamam de disclaimer. Sim, nós éramos bastante próximos, por assim dizer, tanto dele quanto de todas as pessoas que nós... Minha esposa é georgiana e tem ligação com pessoas que trabalharam com Saakashvili. Então, legendas, nem todos os métodos, por assim dizer, nós o apoiamos lá, digamos assim, mas ele já veio para a Ucrânia com consciência e entendimento do que fazer, e a primeira coisa que os bandidos locais fizeram foi devorá-lo. Sim, bem, devoraram mesmo, devoraram para Deus me livre, digamos assim, para que ele não mordesse. Embora o que ele propunha fosse claramente bom para Odessa e para o país, era realmente bom. Ainda mais por já ter aprendido isso com a experiência em outro país. Por algum motivo, os bandidos deles são melhores. Não sei, nem me importo. Sabe, os bandidos ucranianos têm sobrenomes russos, tártaros, armênios, judeus. Os bandidos russos têm sobrenomes ucranianos, tártaros, judeus. Ou seja, não vejo diferença. São exatamente iguais. Outra coisa é que, digamos, eu entendo, ninguém quer ser capturado, mas já houve Minsk 1, Minsk 2, Istambul. E agora o plano do Trump, então, fazer a mesma coisa pela quarta vez e colocar todo o seu povo em perigo, isso já ultrapassa todos os limites da canalice. Amigos, deixem sua opinião nos comentários e continuem com a gente. Desejamos a todos um dia interessante e agradável. Até a próxima. Leon Weinstein foi o convidado deste programa. Leon, muito obrigado pela conversa e até a próxima também. Até logo.